A paz de Deus e do nosso amado Senhor Jesus. Que quem vos fala é irmã Daiane Martins, faço parte das Guerreiras de Cristo. Estou aqui para deixar uma palavra de reflexão, dada pelo nosso Senhor Jesus, que se encontra em João capítulo 19, versículo 38 a 42. O título é A Sepultura de Jesus, que se inicia assim: Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e retirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Cristo, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo, como aqui é uma pequena reflexão sobre nós mesmos, o que isso edifica tanto para nós, que isso pode ser aplicado para a nossa vida, apesar de que, mesmo se fosse pregação, meus amados irmãos, para um lábios verdadeiros, para o lábio de um servo de Deus, é aquilo que edifica também muito o coração. Ela se enche, do poder de Deus. Aleluia, do Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vamos parar e analisar quem é José de Arimateia. Este homem, considerado como discípulo de Jesus. Ali não estava escrito, se diz discípulo. Não, ele é discípulo de Jesus. Só que ele teve medo. Nicodemos, o príncipe dos judeus, faz parte do grupo dos fariseus, do grupo, que são os príncipes. Infelizmente me fugiu no momento as nomenclaturas, desses grupos de príncipes, dessas pessoas que lideram, os judeus. Mas aí está, nós encontramos ele, ele é apresentado para nós em João capítulo 3, onde também é apresentado para nós o segundo nascimento, porque ele foi ter com Jesus, porque ele cria que Jesus era o Filho de Deus, apesar de ser um dos príncipes dos judeus, onde eles estavam inchados do coração. Os príncipes, os fariseus estavam inchados. Eles estavam acreditando na própria sabedoria que eles tinham, mas colocar carne em cima da palavra de Deus, mesmo sabendo, até memorizando, não vai adiantar de nada. E isso que aconteceu. Não reconheceram que Jesus era Filho de Deus. Glória a Deus. Mas Nicodemos percebeu. José de Arimateia percebeu, mas não largaram tudo por Jesus. Mas mesmo assim, eles fizeram alguma coisa. Mesmo assim, eles se levantaram bem na hora da morte, de Jesus, perdão. Quando ocorreu, a morte de Jesus, para tirar lá da cruz. Ele poderia ser jogado como qualquer um ladrão que estava lá, mas não. Eles foram, embalsamaram, compraram as coisas, fizeram tudo bonitinho. Ele merece, porque os dois sabiam que Jesus, não sei se eles criam depois da morte de Jesus,
Porque na palavra diz que o Messias, ele ia reinar eternamente. Então, no momento da morte de Jesus, foi impactante. Não sei se eles criam que Jesus era o Messias, mas criam que Jesus, ele não tinha nada a pagar naquela cruz, porque ele era inocente. Porque ele só fez o que era bom, porque ele seguiu o seguimento do Senhor nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus, nosso Deus. Reconhecendo, e eles tinham um amor no coração por Jesus, mesmo com a limitação deles, de um tendo medo, ele teve coragem, né, de pedir, né, o corpo dele. E o outro deixou o seu posto para comprar, pegou o dinheiro dele para comprar as coisas para embalsamar o Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus. Ele comprou mirra e aloés, arratéis, né? Quase 100 arratéis, muita coisa parece. Eles deram uma coisa para Jesus. Eles honraram o Senhor Jesus. Porque criam de alguma forma nele, eles criam. Mas e você? O que você vai dar para Jesus por crer? Você não é, aleluia, aquela pessoa mais corajosa. Você, aleluia, não tem uma promessa muito grande. Ninguém falou, ninguém nada para você. Porque você tropeça nas próprias palavras. Ou porque você é uma mãe, né, solteira, de família. Louvado seja Deus, o que Deus vai fazer comigo, né? Só vou ficar ali sentada no banco, mesmo assim o que você entregou para Jesus. Aleluia. Porque a gente sabe que por mais que Jesus, ele tenha convivido com os discípulos, a gente sabe que quem largou tudo para Deus, para Jesus, ficaram muito mais próximos de Jesus, porque Jesus ia para Galileia, eles iam para Galileia, voltava para Jerusalém e ficavam em Jerusalém. Então, eles conviviam mais com Jesus, mas mesmo assim, José de Arimateia nunca deixou de ser discípulo de Jesus. E ele não era um dos 12. E mesmo assim medroso, mas não deixou. Nicodemos, mesmo sendo do príncipe, não foi soberbo e entendeu que Jesus é o Messias. Que foi ter com ele à noite. Porque sabia. Ele que lia a palavra, ele sabia, ele entendeu por quê. Aleluia. Né? Porque eles dois, por mais que tiveram fé, eles estão limitados, mas mesmo assim eles deram para Jesus. E você, no teu limite, o que você pode dar para Jesus? Porque você pode rogar pelo Espírito Santo. Lá nesta época, quando Jesus ainda, né, não subiu para o Espírito Santo vir, não podia, né, acontecer de Deus assim mudar, só se ele quisesse, mas vai lá batizar, vai cantando línguas, vai pregando para toda a multidão, não. Então eles ficaram ali limitados, com o limite da carne deles, mas você não tem esse limite da carne se você rogar pelo Espírito Santo e ele te encher. Então esse pouquinho que você tem é o suficiente. Entrega para Jesus. E ele vai fazer esse pouquinho se tornar maior, maior, maior. Cada vez mais. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Que essa reflexão fique na mente e no coração dos meus amados irmãos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus.